coisa importante que eu preciso dizer, que é parecido com o que eu disse na palavra sobre escritura. Existe um entendimento equivocado sobre justificação, mas parte dele é correto, que é o seguinte: é verdade que ninguém entendia justificação pela fé da mesma maneira como Lutero e outros vão ensinar na Idade Média. Isso é verdadeiro. Existem alguns pontos-chave que, a partir de Lutero, Lutero totalmente não faz tudo, mas a partir de Lutero se desenvolve que você não encontra igual antes. Igual é difícil você encontrar. Eu, pelo menos, não conheço. Mas você tinha muitos pontos de continuidade, e essa é a parte que a gente normalmente conhece menos. Então, o que eu quero dizer por pontos de continuidade? Você tinha uma tendência agostiniana. Então, personagens que são pouquíssimo conhecidos no nosso meio, como Gregório de Rímini, Thomas Bradwardine, eram defensores de um Deus soberano, que quando salva pessoas, ele salva pelo seu poder. Eles defendiam essas coisas, ensinavam essas coisas. E os escritos testemunham disso. Então, como eles tinham essa ênfase que vem de Agostinho de Hipona e toda a discussão de Agostinho lá na controvérsia pelagiana, eles herdaram esse ensinamento de uma soberania de Deus na salvação. Quando eles mencionavam justificação, eles inseriam justificação nessa discussão maior de soberania de Deus na salvação. Então tinha um grupo forte, e principalmente a tradição dominicana, a ordem dos dominicanos, ela seguiu mormente essa linha agostiniana quando se falava de salvação de uma maneira mais ampla. Tá? O termo justificação ele virou mais restrito a partir da Reforma. A palavra justificação antes ela era usada muito como sinônimo de salvação, num sentido mais amplo. Okay? Mas tinha uma outra tendência que essa a gente conhece bem, que é chamado pelos historiadores de semi-pelagianismo. Por que essa tradição ela é importante? Porque, na verdade, esse termo não era usado por gente da época. Ninguém gostaria de ser chamado de semi-pelagiano. Por quê? Porque Pelágio era herege. Ninguém defendia, pelo menos na Igreja Católica, ninguém tinha autorização de defender a posição de Pelágio. Ele já tinha sido condenado por concílios do passado. Então, ter ser semi-pelagiano era muito ofensivo. Pensa em alguma coisa que teologicamente você não gosta. Vamos pensar assim que você diga assim, olha, sou totalmente contra a teologia liberal de, sei lá, Schleiermacher. E aí alguém chega para você e fala assim, você é meio semi-Schleiermachiano, né? Isso era tremendamente ofensivo. Então, não é um termo usado na época, é um termo que historiadores usaram posteriormente para dizer que muita gente entendia a salvação não exatamente igual ao Pelágio, mas meio caminho andado. Não era agostiniano, não entendia soberania de Deus e depravação do homem e necessidade de o Espírito de Deus trazer as pessoas à vida. Então, esse semi-pelagianismo, como os historiadores cunharam, também era predominantemente forte e principalmente a tradição franciscana. Então, assim, homens como Duns Scotus, que é conhecido, inclusive na filosofia, Gabriel Biel, que também foi um teólogo de peso, escreveram e a tradição franciscana seguiu essa vertente.